Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e nesse segundo bloco a gente vai estar batendo um papo com o professor universitário, advogado criminalista, o professor Roberto Moura, advogado. Roberto Moura, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Muito bom dia, Mozinho. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Professor Roberto Moura, a gente vai estar tratando de uma temática, né, que é a questão do aumento, né, dos crimes de estelionato, né, essas quadrilhas que têm se modernizado nos últimos anos, né, principalmente devido a essa questão virtual. Traz um pouquinho o cenário dessa modalidade, desse tipo de crime praticado no nosso país, por favor. Vamos lá, Mozinho. O estelionato virtual, né, ele é uma modalidade de estelionato, está previsto no artigo 71, né, nosso Código Penal, mas ele vem se modernizando na medida que nós temos dois fenômenos, né? O fenômeno da virtualização massiva, né, de uma camada da juventude, uma redução dos crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, o aumento dos crimes de estelionato, e hoje, pasme, né, nós temos um estelionato praticado a cada 8 segundos. No ano de 2023, nós tivemos cerca de aproximadamente 2 milhões de estelionatos. Isso que foi registrado, fora o que nós denominamos de cifra oculta da criminalidade, né? Ou seja, aquilo que não vai até a delegacia, aquele cidadão que deixa de ir à delegacia para registrar aquela ocorrência. Então, certamente, esse número deve ser muito maior, haja vista a quantidade de cifras ocultas da criminalidade. Então, o estelionato nada mais é do que obter para si ou para outrem, né, vantagem ilícita através de um artifício ardil, a pena vai de 1 a 5 anos. E essa modalidade de estelionato e essa forma de estelionato, ela perfaz elementos múltiplos. E o que vem acontecendo? Hoje a gente tem camadas da sociedade, as pessoas mais maduras, cada vez mais incipientes, ignorantes quanto a questões virtuais, né? Você tem uma camada da população que desconhece, não tem o letramento virtual, né? Não sabe que aquela ligação pode ser de um estelionatário, né? E você vai ter também um aperfeiçoamento dos estelionatários quanto a essas práticas. Não à toa, hoje, Alagoas já detém uma delegacia especializada para crime de estelionato, que fica lá em Xande Bebedouro, né? Essa delegacia fica junto com a DHPP e ela atende estelionatos acima de 70 salários mínimos, né? Prática de estelionato acima de 70 salários mínimos ou estelionatários em série. Então, o estelionato hoje ele é uma endemia, uma pandemia. Vivemos a pandemia de estelionato a cada 8 segundos e precisamos nos desatentar a essas formas de prática de crime, porque por mais que o roubo e outras práticas estejam diminuindo, o estelionato e o furto estão aumentando, além dos crimes cometidos no interior de domicílios, como violência doméstica e violência contra crianças e adolescentes. Professor Roberto Moura, a gente pode dizer que caracteriza o estelionato, por exemplo, aquelas ligações que a gente tem recebido de WhatsApp, dizendo assim, o seu filho foi sequestrado, deposite aqui R$1.000 nessa conta aqui e ele vai ser solto, vai ser liberto. A gente também vê muito no Instagram, né? O Instagram é hackeado muitas vezes e ali bota geladeira, fogão para vender por um valor reduzido de mercado, 300, 400, R$500 e coloca assim um Pix ali e a pessoa faz esse pagamento. Isso pode se caracterizar como estelionato na prática? No primeiro caso, a gente tem o caso de extorsão, né? A gente simula um sequestro e a gente tem um caso de extorsão diante da violência ali posta. No segundo caso, sim, a gente tem um caso de estelionato propriamente dito, né? Você está, através de um artifício ardil, né? Através de um meio que nós consideramos ali uma artimanha propriamente dito, utilizando-se de meios virtuais, no caso concreto, fazer com que aquela pessoa entregue a bem da verdade, algo que, se ela soubesse como estaria sendo propriamente dito, ela não faria, né? Por exemplo, professor, com algumas ligações que hoje, inclusive, eles estão se modernizando tanto, estão tão aplicados nessa modalidade de crime, que eles colocam um áudiozinho, né? Uma musiquinha e tal, e aí dizem bem assim, olhe, você agora, se você quiser ter seu nome sair da negativação, transfira R$200, R$300 para tal conta, para tal Pix.
Pode se caracterizar, professor? E isso sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A gente tem aqui a prática do estelionato porque eu estou prometendo uma vantagem, né, através do artifício ardio, só que essa vantagem ela não vai se perfazer concretamente. Então, essa é uma vantagem que ele vai receber ilicitamente, né, os R$200, através de uma promessa que não será cumprida. Então, agora lembrando, né, o crime ele vai se consumar quando for feita a transferência. O crime que nós chamamos não é um crime formal, é um crime material. Ou seja, o crime de estelionato ele precisa de fato haver a transferência. A tentativa não configura crime. A gente pode. Essa tentativa configura. A tentativa configura, mas ele só vai se dar propriamente dito quando de fato a transferência. Entendi. Então a gente pode dizer, professor, por exemplo, no Código Penal, o que é que ele diz no aspecto, por exemplo, eu estou tentando ali dar um golpe em uma pessoa através dessa modalidade e eu recebo uma denúncia contra mim e ali ficou caracterizado que eu tentei dar o golpe, mas a materialidade desse golpe ela não foi configurada. Essa pessoa, ela responde criminalmente? Essa materialidade não foi configurada? Não foi mas houve a tentativa e a pessoa conseguiu identificar quem tentou dar o golpe. Sim, responde pela tentativa, sim. A única coisa que não vai responder é por culpa, tá? Se a pessoa... o crime tem que ser doloso, ou seja, eu preciso ter vontade e consciência, né? Para meus alunos de direito penal, que lembram muito bem da minha matéria, eu preciso ter vontade consciente para que seja configurado o crime de estelionato. Não se configura estelionato a título de culpa, mas tentativa e a consumação propriamente dito, sim, são configurados no crime de estelionato. Professor, e como a população alagoana que está nos ouvindo aqui nos 4 cantos do Estado, como ela pode, podemos dizer assim, se blindar, como é que ela pode ficar atento a esse tipo de crime, né, que tem assim, tomado proporções gigantescas no nosso país, no nosso Estado, na nossa cidade? A primeira forma que nós temos de nos blindar é desconfiando, né? O meu pai, ele tem um artifício que ele diz: Roberto, você tem sempre o desconfiômetro, né? Então eu utilizo sempre esse primeiro patamar, né? Desconfie. Ô professor, aquela história, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Aquele ditado popular, né? Perfeito. Muita facilidade, né? Tá muito fácil, tá tudo muito barato. No caso, quando é esses exemplos que você deu do Instagram, a pessoa tem que desconfiar, né? Exatamente. Então, desconfiômetro é a primeira forma que nós temos de tratar esse tipo de estelionatário. A segunda maneira é procure referências. Quando a gente vai fazer uma compra na Amazon, quando vamos fazer compra em qualquer local, qual é o primeiro ponto que nós devemos verificar? São as avaliações e são os comentários. Então, será que aquelas avaliações estão... existem avaliações? Quantas avaliações? Quantos comentários? Então, tudo isso vai perfazer se aquela mercadoria é de procedência ou não. Se aquele produto é de procedência ou não. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente avalie aquele tipo de mercadoria enquanto procedente. Um terceiro ponto é, caso você tenha sido vítima de estelionato, procure uma delegacia para registrar a ocorrência. Haja vista que, primeiro, você vai estar contribuindo para a segurança pública do Estado de Alagoas. E um segundo ponto é, se você foi vítima, aquele produto ou aquela forma que você foi vitimado, ela pode ser reavida, haja vista que a delegacia está investigando. Então, se eu identificar o estelionatário, se, por exemplo, hoje o que vai acontecendo muito, mozinho e colega de bancada, a gente vem tendo muitos produtos, muitos terrenos e muitas casas sendo vendidos a título de compra e venda, mas quando você vai ver o registro do imóvel, está registrado em nome de outras pessoas, né? Ou então uma reforma de uma casa que foi prometida ser feita, a pessoa adianta o pagamento, por exemplo, uns R$140 mil, temos clientes lá no escritório, o cidadão começa a fazer a obra e abandona a obra. Assim, professor, então a gente vê, né, assim, o estelionato nessa modalidade virtual, a gente vê que são, aspas, pequenos golpes, né, de 1.500, 300, 400, e toma uma proporção, como o senhor está relatando aqui, por exemplo, essas mini construtoras, esses empreendedores, né, que dizem que vão vender ali o sonho da casa própria, tal, e realmente chega a esse ponto, né? Enfim, então, atenção, eu já vi muitos golpes, professor, no caso da questão daquele, tem um site de vendas, OLX. É muito comum. E ali vi um relato de uma moça que comprou um terreno, um rapaz comprou um terreno, ou seja, o mesmo terreno foi comprado pelo menos 12, 15 vezes através
do OLX. Isso no litoral norte aqui do estado de Alagoas. Sim, exatamente. Então você observe como isso se dá o estelionato, né? Essa prática de obter vantagem ilícita através de artifício ardio, né? Esse ardil, essa forma, essa artimanha que se dá utilizando as plataformas virtuais, porque certas pessoas não têm a capacidade de verificar. Antes de fechar o negócio, eu quero ver o compra e venda, mas eu também quero ver o registro do imóvel. Vai na boa-fé, o registro do negócio. terreno, exatamente. A certidão de ônus de imóvel. Então, tudo isso são questões fundamentais para que pudéssemos ter um bom negócio jurídico e evitarmos sermos vítimas de estelionato. Doutor Roberto, nesse caso, então, como é que diferencia, por exemplo, o estelionato com o crime de roubo? No final das contas, é tudo roubo? Como é que funciona isso no Código Penal? Não, vamos lá. A grande diferença do roubo para o furto, para o estelionato, vou até colocar o furto aqui também, para que a gente possa fazer essa diferença, é que do roubo para o estelionato, no roubo, a gente tem a violência grave ameaça. Estelionato não tem. Estelionato a gente tem... A pessoa entrega de bom grado acreditando que está fazendo um bom negócio. Então a gente não tem nem a violência nem a grave ameaça. Já no furto para o estelionato, no furto a gente tem a subtração de bem imóvel, que é diferente do estelionato, onde a pessoa entrega de fato aquele produto. Então, o verbo subtrair, né, ele é o núcleo do tipo penal furtar. Já para o estelionato, você tem obter para si, né, o verbo. Então, obter para si é através de meio, né, ardio, através de meios que fazem com que você entregue aquele produto. Então, tudo isso são as grandes diferenças de estelionato para o roubo por furto, né? Um tem violência e grave ameaça, o outro você tem a subtração, o outro você obteve para si através desse meio ardio, né? A gente está falando aqui desse crescimento, né? No início você trouxe um dado importantíssimo, assim, dessa explosão de casos de estelionato aqui no Brasil. A gente pode associar isso diretamente a essa transformação digital, a essa expansão virtual aí, com redes sociais, né, com esses aplicativos de compra, de venda. A gente consegue associar esse aumento de casos a essa mudança mesmo nesse cenário muito voltado para o digital atualmente? Perfeito, Natália. Conseguimos sim. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nesse relatório que perfaz que temos basicamente um estelionato a cada 8 segundos, né? Ele coloca isso principalmente no âmbito da pandemia, né? Houve uma mudança de chave ali na pandemia, quando as pessoas ficaram em suas residências e a morfologia, né, a dinâmica da criminalidade, ela sai dos crimes com violência e grave ameaça e vai para os crimes de estelionato e outros delitos dessa natureza. Então, há uma virada de chave, né? Uma mudança de rumo da criminalidade. Hoje, por exemplo, você tem muita subtração de celulares também. Houve um aumento no número de furtos, principalmente em São Paulo, né? Há quadrilhas Então, você tem uma dinâmica entre aumento do número de furtos de celulares e aumento de estelionato. E, consubstancialmente, o aumento do encarceramento, né? Você tem... Acabei de chegar em Minas Gerais... E a situação de Minas Gerais, dos presídios de lá, é uma situação extremamente calamitosa, né? E você observa a quantidade imensa de pessoas por cela. Alagoas hoje não tem essa quantidade de pessoas por cela, não tem esse encarceramento em massa, mas vem crescendo ano a ano o nível de encarceramento. E lá em Minas também. Então, assim, o encarceramento em massa, ele também, né? Porque todos nós sabemos que a maioria dos presos possuem celulares, isso não é segredo para ninguém. Possui celulares dentro de celas e esses celulares muitas vezes são formas em que as pessoas cometem esse tipo de delito, né? Dentro dos presídios, dentro das unidades prisionais. Por mais que tenhamos aparelhos de segurança pública que funcionem, aqui em Alagoas a gente tem um aparelho de segurança pública muito avançado, mas em outros estados, né, do nosso Brasil, nós ainda temos aparelhos muito rudimentares e um encarceramento em massa muito grande, né? Maria Clara Gomes. Professor, qual a pena prevista para o crime de estelionato, assim, considerando que existem diferentes modalidades, né? A pena ela varia de um para o outro? Então, a gente vai ter o tipo penal, ele vai de 1 a 5 anos a pena, mas a gente também tem uma causa de aumento de pena, né? Quando
a pena vai aumentar de 1/3 se o crime ele é praticado em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, ou seja, a fraude contra o INSS, né? Ou seja, aquele indivíduo que ele possui, ele não tem direito àquele benefício, mas ele vai no médico, chega no médico e consegue o carimbo do médico, consegue a assinatura do médico, consegue o atestado médico e simplesmente tenta, né, reaver aquele benefício, né, tenta conseguir aquele benefício. Então, isso configura essa prática de estelionato contra as instituições da economia popular e assistência social, e isso é uma causa de aumento de pena, como a gente chama, que aumenta-se de até 1/3, né, esse tipo de pena. Mas a pena vai de 1 a 5 anos com essa causa de aumento de pena, caso seja praticado contra entidades como o INSS. Doutor Roberto, com relação às ações do sistema de segurança, do Poder Judiciário, na sua opinião, você acha que o sistema está preparado para lidar com essas mudanças, com esse avanço nesse tipo de crime? O que é que precisa mudar? Como é que está o cenário hoje? É longe disso, né? Natália, acredito que nós precisamos muito ainda, nós temos um longo percurso ainda para investimento em inteligência, né? Veja, estamos diante de um crime virtual e Alagoas ainda é muito rudimentar no combate a esse tipo de delito, né? Quebrar IPs, buscar formas em que eu preciso avançar, né, nesse tipo de virtualidade, nessa quantidade de aparelho de segurança. São instrumentos caros, demanda pessoal qualificado. Não estou dizendo que nós não temos esses aparelhos, não estou dizendo que nós não temos pessoal qualificado aqui, mas estamos muito longe ainda de atingirmos um patamar suficiente para combater esse nível de criminalidade. Isso sim, né? Houve o avanço com a construção da delegacia de estelionato, mas veja, o estelionato de R$20 mil ele não perfaz essa delegacia especializada. Então, a delegacia especializada para grandes estelionatos e grandes estelionatários. Então, há ainda que pensarmos em formas de combater essa criminalidade de uma maneira mais prática. Por exemplo, estamos diante de um estelionato na Barra de Santo Antônio. Uma delegacia que, se eu for lá hoje, dificilmente eu vou conseguir encontrar, né, um atendimento à altura que meu cliente demanda, né? Por que isso? Porque não temos uma estrutura ainda suficiente para combater esse tipo de criminalidade na Barra de Santo Antônio, infelizmente, né? O delegado, por mais boa vontade que ele tem, por melhor que ele seja, ele demanda uma estrutura, e essa estrutura ainda é calamitosa do ponto de vista de combater esse tipo de criminalidade virtual. Então, nós precisamos ainda de investimento forte, né, em inteligência, em equipamentos que combatam esse tipo de crime, e isso ainda estamos muito longe, muito longe. Advogado, professor universitário, professor Roberto Moura, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, sempre trazendo temas tão importantes para a discussão da nossa sociedade. Quero aqui fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Mozinho, muito obrigado a todos aqui presentes, todos os nossos ouvintes. Dizer que o estelionato ele vem sendo uma tônica da nossa sociedade, mas que nosso cidadão ele deve ficar atento. E, acima de tudo, todas as vezes que forem vítimas, procurem a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência e, ao mesmo tempo, deixar, né, um recado às autoridades públicas que investam em inteligência, né? Nós precisamos de uma segurança pública com investimentos à altura do combate à criminalidade virtual, e isso deve ser também uma tônica por parte das autoridades públicas. Mais uma vez, obrigado ao advogado Roberto Moura, obrigado às minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.